como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para nós trabalharmos um pouquinho sobre arte, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sou Ellen Prates, sou graduanda em arte, especialista em arte-terapia e sou mestra em educação. Mas para trabalhar com vocês hoje, eu tive a contribuição de uma outra pessoa, que é a Vânia, tá? A professora Vânia, ela também é graduada em arte, também é especialista em arte-terapia e também é especialista em gestão escolar. Nós sentamos juntos para pensar um pouquinho como apresentar para vocês a Semana da Arte Moderna. Para começarmos, queria que vocês prestassem atenção aqui nessa frase. Vamos ler comigo então, tá? Em Paris, se fez uma curiosa experiência. Atararam uma borracha à cauda de um burro e puseram-no de traseiro voltado para uma tela. Com os movimentos da cauda do animal, a borracha ia borrando um quadro. E aí? Quem será que escreveu essa frase? Vocês têm ideia de quem é? Nós vamos ver depois. Antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana da Arte Moderna. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Um período em que a sociedade começava a descobrir novos materiais, né? Especialmente o vidro, o aço, né? Em que a sociedade vivia uma busca por novos materiais que influenciaram diretamente também na arquitetura. Mas não só na arquitetura, mas no modo de viver. Bem, junto com isso, nós precisamos considerar, falar da Semana de 22, que é também conhecida a Semana de Arte Moderna como a Semana de 22, se referindo ao ano de 1922. Para a gente falar um pouquinho sobre essa semana, a gente precisa falar também sobre a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, provavelmente, vocês já ouviram falar nesse momento de pandemia, porque ela também foi uma pandemia que aconteceu entre os anos de 1918 e 1920. Nesse período, 35 mil pessoas morreram da gripe espanhola. Apesar do nome, né, dizer gripe espanhola, ela não começou na Espanha. Ela começa lá nos Estados Unidos, no período da Primeira Guerra Mundial, e indo para a guerra, para a batalha, os soldados levaram dos Estados Unidos para a Europa. E a Espanha ficou como gripe espanhola porque ela começou a divulgar. Ela tinha mais liberdade na guerra de publicação, né, de divulgação, de noticiação do que estava acontecendo. E por isso acabou ficando com o nome gripe espanhola. Nesse momento, um mínimo de 50 milhões de mortes no mundo todo, né? Isso equivale a 2 a 3% da população mundial. Vocês têm ideia do que é isso? Como foi impactante e por isso foi uma pandemia no mundo todo? E aí a gente pensa, como que a sociedade reagiu a tudo isso? Ao mesmo tempo vinha o novo do período industrial, né? Da Revolução Industrial, e também vinha uma pandemia. E é isso nós considerarmos, então, tá? A Revolução Industrial, considerarmos a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, nós podemos analisar e compreender os caminhos que essa sociedade percorreria a seguir. Ou seja, seriam os mesmos pós toda essa pandemia sobre a guerra, após a guerra, né? Seriam as mesmas pessoas? O que mudaria? A gripe espanhola, ela deixou consequências visíveis na arte e na cultura, tá? E ela fez com que as pessoas procurassem mais alegria, que buscassem viver mais. E isso influenciou diretamente na arte e na cultura. No Brasil, né, nós tivemos na arquitetura as construções, a mudança drástica nas construções. As construções elas ficaram mais humanizadas, elas foram feitas para pessoas. Então, ela tinha o objetivo de receber pessoas. E o sistema musical completo com o do, de,
cafonismo, tá? No primeiro carnaval, depois que o Brasil se recuperou da gripe espanhola, existia uma explosão de alegria, de felicidade, como se as pessoas quisessem viver, sabe? Pensassem assim, eu consegui sobreviver à pandemia, eu consegui sobreviver à guerra, então agora eu quero ser feliz, eu vou buscar minha liberdade. E nós chegamos então agora para a arte especificamente, quando nós trabalhamos essa mocinha aqui chamada Anita Malfatti. Quem foi a Anita Malfatti? Anita Malfatti, ela foi uma artista plástica brasileira que correu o mundo, viajou para a Europa em busca de novos horizontes para sua arte, para se reconhecer e buscar um caminho próprio seu. Com isso, ela sofreu as influências da Europa com relação à arte. Enquanto no Brasil ainda estávamos no tradicionalismo, vivendo uma arte que buscava perfeição, Anita Malfatti trouxe para o Brasil a arte como expressão. Ela trouxe uma arte que falava sobre sentimento, que falava sobre a sua vida enquanto alguém dentro daquele mundo, não importando mais com a estética perfeita. Vamos destacar a mulher de rosto amarelo. Essa mulher de rosto amarelo, como vocês podem perceber, ela está sentada, ela não está ereta. Ela está meio torta, o rostinho meio de lado, né? As feições dela parecem tristes, um olhar meio que perdido. Então, todo esse sentimento Anita colocou através do quê? Das cores. Não é uma feição perfeita, vocês percebem isso? Que não tem aqui uma perfeição. Ela não é uma pessoa que está ereta. Lembram das artes gregas, né? Em que os corpos eram perfeitos. Aqui não busca perfeição estética, ela busca o sentimento. Anita Malfatti trouxe sua arte bem diferente do que estavam feito. Imagina um homem de cabelo azul naquele período, né? Era inaceitável para a arte, porque buscava a perfeição. Uma mulher com os cabelos amarelos, né? Uma mulher triste, com olhar triste, com formas indefinidas, meio cabisbaixa, olhar triste, longe. Então, ela trouxe toda essa arte dela para uma exposição do Brasil. Fez uma primeira exposição, pequena, ok, mas quando ela fez uma grande exposição, em 1917, houve uma enxurrada de comentários. Editoriais de jornais, né? Críticos de arte, alguns falavam bem, ela chegou a vender alguns quadros nessa exposição. Mas outros falavam muito mal. Um deles foi Monteiro Lobato. Vocês conseguem reconhecer aqui Monteiro Lobato? Aquele mesmo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram? Monteiro Lobato, e eu acho que isso virou uma treta, porque ele falava mal da Anita Malfatti, falava mal de sua arte. E falou que em Paris se fez uma experiência curiosa, né? Então, essa frase é de Monteiro Lobato, que nós falamos lá no início, tá? Em Paris se fez uma curiosa experiência. Ataram uma brocha à cauda de um burro e puseram-no de traseiro voltado para uma tela. Com os movimentos da cauda do animal, a brocha ia borrando um quadro. Essa é parte, né, de todo o texto que Monteiro Lobato escreveu sobre a Anita e sobre a exposição dela. Foi um texto bastante ofensivo e que acabou desencadeando em muitos outros críticos falando mal também. Inclusive, devolveram as telas que já estavam vendidas de Anita. Alguns rasgaram, né? Inclusive, um amigo dela que havia comprado a tela
devolveu e queria estragar a tela na frente dela, desconsiderando toda a sua produção. E aí nós chegamos, então, na Semana de Arte Moderna. Será uma revolução ou um mito? E por quê? O que tem a ver Anita Malfatti com a Semana de Arte Moderna? Assim, a Semana de Arte Moderna, ela foi a culminância de todo o movimento. Vocês podem focar em mim agora, né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi a culminância de um movimento que já vinha acontecendo há algum tempo. Além da Anita Malfatti, outros artistas também foram à Europa, como Villa-Lobos, por exemplo, né? Que foram à Europa e trouxeram esse novo olhar para a arte, para o Brasil. E aí, indignados, todos esses artistas, esses escritores, né, poetas, eles indignados com a crítica, especialmente de Monteiro Lobato, resolveram se unir e criar um movimento forte de arte tipicamente brasileira. Então, resolveram fazer a Semana de Arte Moderna no Brasil. Essa semana, ela teria exposições de arte, ela teria apresentações musicais, ela teria declamação de poemas, ela teria apresentação de livros, né, para autógrafo. Eles queriam movimentar a cidade de São Paulo com essa Semana de Arte Moderna. E ela aconteceu, não foi em qualquer lugar, né? Podem prestar bem atenção nessa imagem. Isso aqui é o Teatro Municipal de São Paulo. Veja bem, é um espaço aristocrata, é um espaço cultural, mas da elite, né? Elitizado, um lugar de pompa, circunstâncias, né? Olha o palco do Teatro Municipal. Rico em detalhes, né? Era aqui que a elite paulistana frequentava, ouvia suas óperas. Olha só o Salão Nobre, rico em detalhes. E foi aqui que eles resolveram fazer essa Semana de Arte Moderna. Por quê? Eles queriam chocar mesmo a população. Eles queriam movimentar, como se impulsionassem a população, ainda que muitas vezes com a crítica, mas para olhar para outros espaços, para olhar para outra forma de produzir arte e de apreciar a arte. E aí, nessa semana, tiveram vários nomes que já eram consagrados na época, outros nem tanto, mas que atualmente são consagrados. Eu vou citar aqui só alguns detalhes, só alguns destaques, desculpem, de literatura. Por quê? Porque a professora de literatura ela vai ter mais propriedade em falar. Então, eu vou colocar apenas 2 nomes, que são os nomes que aparecem mais quando a gente está tentando entender um pouco melhor sobre essa semana, tá? Eu vou colocar só 2 nomes de literatura e a gente segue em frente, ok? Vamos lá, então. Oswald de Andrade, né? Olha o poema que ele apresentou. Eu sou redondo, 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 redondo eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Por falecer de amor das mulheres da minha ilha, minha caveira rirá, pensando na redondilha. Esse é um poema, né, do Oswald de Andrade. Como vocês podem ver, é um texto muito diferente, né, do movimento literário que antecedeu o modernismo. E ele traz até um pouco de graça. Ele trabalha, ele brinca com as palavras, tá? E nós temos também Mário de Andrade, que ele fez o lançamento do seu livro, né, Pauliceia Desvairada. E também Menotti Del Pica, né, que escreveu Juca Mulato. Esses 3, eles participaram ativamente da produção, da elaboração da arte moderna, da Semana de Arte Moderna. Eles participaram da produção mesmo, de fazer acontecer esse momento. E agora nós vamos para os destaques nas artes plásticas, nas artes visuais, tá?
E aí nós temos, então, de Cavalcanti, tá? Pierrette, que foi uma das obras que ele apresentou. Eu coloquei duas imagens dele, uma dele no período e uma dele mais no final de sua vida, né? De Cavalcanti, ele também trouxe a quebra de paradigma dentro das artes, como a gente pode observar aqui na imagem da Pierrette, né? Que não fugia do ideal, da beleza ideal que vinha colocando até aquele momento, né? Eles tiram o foco da estética, como a gente pode bem perceber, né? A proporção do rosto, né, para o tamanho do corpo é diferente do real. Então, é uma brincadeira em que ele trabalha mais as cores, o movimento, do que propriamente dito a estética. Nós temos também Victor Brecheret. Esse artista, o trabalho dele, como esse aqui, Os Bandeirantes, que fica em frente do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que é gigantesco. Se vocês podem perceber, aqui no finalzinho da imagem é um carro, né? Para vocês terem ideia da dimensão dessa obra gigantesca. Victor, ele trouxe, nessa época, é claro, ele não fez essa obra em frente ao Ibirapuera, mas ele tinha proposta e o governo negou, tá? De fazer esse trabalho. E ele apresentou, vocês veem que a escultura dele era também, fugia também dessa ideia vocês podem ver que a escultura dele fugia também do aspecto da busca ideal pela beleza, do real, né? Mas ele queria trabalhar as formas para expressar sentimento, para expressar a sua arte, né? E trazer formas diferentes, inovar, trazer o belo de maneira diferente. Lázaro Segall. Lázaro Segall também, ele trouxe, vocês podem observar que ao fundo tem um negro na frente, né? E ao fundo tem as bananeiras, trazendo o Brasil para dentro da sua obra. Não trabalhando simplesmente uma pessoa, mas trazendo a expressão de um homem que trabalhou a vida inteira, que trabalha no sol quente, um negro que no Brasil era visto como uma pessoa para o trabalho, né? Trabalhos pesados. E aí ele coloca esse negro com o fundo bananal, o Brasil, representando aqui o Brasil. Porque os modernistas, a ideia deles era não só fugir do real, né, trabalhar novas formas, mas era resgatar, era pegar a ideia que os europeus tinham, trazer para o Brasil, mas junto resgatar a cultura, reformular a cultura brasileira. Trazer a fonte verdadeira da cultura, né, suas paisagens, o seu povo brasileiro, o seu povo negro, né, o seu povo mulato, como também Vicente do Rego fez, tá? Trabalhava família, formas diferentes para trabalhar, longe da proporção ideal. E aí, nós vamos trabalhar agora os destaques da música. Nós temos Villa-Lobos, né? Que Villa-Lobos, além de já ser consagrado como um grande maestro, né? Ele trouxe a ideia de juntar a música brasileira com a música erudita. Esse é o legado do Villa-Lobos, né? Então, ele trouxe essa modernidade, mas voltando o olhar para o Brasil, trabalhando a música erudita, mas com a cara brasileira. E nós temos também um outro concerto que foi da Guiomar Novaes, tá? Que também é uma pianista conhecida no mundo inteiro, já era conhecida quando veio participar da Semana de Arte Moderna no Brasil. E ela contribuiu, porque Villa-Lobos era conhecido no Brasil, mas a Guiomar Novaes, ela contribuiu em apresentar o concerto, as peças de Villa-Lobos fora do Brasil e assim torná-lo o grande nome da música mundial, que hoje é Villa-Lobos, né? Então, depois, gostaria de ressaltar também que
os concertos, especialmente o dia que o Vila Lobos se apresentou, que foi o mesmo dia que a Guiomar, foi a noite mais tranquila. Porque essa semana de 22, né, essas apresentações, nossa, foi assim, movimentou realmente a cidade. As críticas borbulharam, né, de maneira positiva e não positiva, né, negativa, de uma maneira bem forte, inclusive, né. E o que aconteceu depois de tudo isso? O que aconteceu depois da primeira noite? Aliás, depois da última noite da Semana de Arte Moderna? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Começo de uma nova história. O modernismo no Brasil. Mas isso nós vamos falar num outro momento, tá? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o modernismo no Brasil, ok? Na sequência dessa aula, nós teremos também algumas atividades que a gente vai trabalhar junto essas atividades, tá ok? Eu espero vocês lá para a gente trabalhar essas habilidades, essas atividades sobre a semana de 22, tá? E a gente se vê lá.